A reflexão da noite de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 13. Gênesis capítulo 3, versículos 9 até o 13. O tema desta mensagem: responsabilidades. Responsabilidades. E assim está escrito: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Deus havia criado o jardim do Éden para que o homem, para que a mulher, para que aquela primeira família pudesse habitar. O jardim do Éden foi o primeiro lar que aquelas pessoas puderam ter. Um jardim maravilhoso, um lugar maravilhoso. E Deus falou: Eis aqui todo o jardim para que vocês possam dominar, para que vocês possam se beneficiar dele. Mas não comam do fruto dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem se alimentar de qualquer árvore, de qualquer fruto, menos o do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia me diz que em um determinado momento aquela família desobedeceu ao que Deus havia predeterminado. E Deus pergunta a Adão: Onde estás? E Deus, no diálogo que ele tem com Adão, Adão acaba dizendo que estava nu. E Deus pergunta para ele: Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? E aí Adão diz: Senhor, eu comi desse fruto, mas foi a Eva que me deu primeiro. E Deus vai prestar contas com Eva e pergunta para ela: Mulher, por que você fez isso? E aí a Eva diz: Senhor, foi a serpente que me enganou, por isso eu peguei o fruto e dei para Adão. O que a gente vê aqui nesse diálogo entre Deus, com Adão e com Eva, é uma fuga constante das responsabilidades. Nós percebemos aqui, nós vemos aqui um Adão, nós vemos aqui Eva fugindo das responsabilidades que Deus havia dado. O interessante é que Deus procura primeiro por Adão, porque se nós lermos nos versículos anteriores, a gente vai perceber que a ordem para que eles não comessem o fruto, a ordem foi dada para Adão. Por isso que Deus o chama Adão. Depois é que Deus pergunta para Eva. Muitas vezes nós fazemos como Adão e como Eva. Muitas vezes nós culpamos alguém, culpamos até mesmo o inimigo, ou culpamos as circunstâncias para justificar o nosso fracasso, para justificar a nossa derrota. É bem mais fácil colocar a culpa na Eva ou na serpente. É muito mais fácil transferir para o outro, transferir para o mundo espiritual ou transferir para as circunstâncias a razão do nosso insucesso, a razão do nosso fracasso, a razão da nossa falha. Nós temos uma facilidade muito grande de atribuir ao outro aquilo que de fato é responsabilidade nossa.
É muito fácil apontar o dedo para alguém, para o outro, e transferirmos para o outro a causa, a razão de nossa fraqueza, de nosso fracasso. Adão colocou culpa na Eva e Eva colocou culpa na serpente. Em resumo, não havia culpados ali. Ninguém queria assumir a culpa. Quando eu leio esse texto de Gênesis, eu aprendo que nós precisamos assumir algumas responsabilidades. Nós assumimos vários papéis na nossa família, na sociedade e também na igreja. E a partir desses papéis diversificados que nós assumimos, nós temos responsabilidades em cada um deles. Assuma suas responsabilidades. E o primeiro papel que eu queria destacar, o primeiro papel que eu e você assumimos, é o papel de ser pai, o papel de ser mãe. E como pais, como pai e mãe, nós temos algumas responsabilidades. E à luz da palavra de Deus, uma das responsabilidades de você que é pai, de você que é mãe, é justamente ensinar o seu filho. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 está escrito: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Minha mãe sempre diz esse versículo para mim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer jamais se desviará dele. Isso é o nosso papel como pai e como mãe. Participar da educação dos nossos filhos. E eu falo não só da educação da escola, do colégio, mas da educação para a vida espiritual. O que os nossos filhos sabem acerca da palavra de Deus, aquilo que os nossos filhos conhecem a respeito do Senhor, deve partir de mim e de você como pai e mãe em primeiro lugar. Porque a família é a primeira forma com a qual a criança ela convive em sociedade, vamos assim dizer. É na família que a criança aprende os seus principais valores de vida. E nós como pais, nós como mães, precisamos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E a Bíblia me diz que esse ensino não será em vão. Porque quando a criança envelhecer, ela nunca se desviará desse caminho. Não é ensinar os nossos filhos com imposição, com obrigatoriedade, mas é mostrar para ele o caminho. Olha, filho, o caminho em que você deve andar é este. Quem vai tomar a escolha é ele. Quem vai tomar as decisões são os nossos filhos. Nós não decidimos pelos nossos filhos. A nossa responsabilidade como pai e como mãe é mostrar o caminho. Mas quem vai decidir de fato são eles. Portanto, você pai, você mãe, assuma a sua responsabilidade de mostrar o caminho no qual o seu filho deve andar. E o caminho deve ser o centro da vontade do Senhor. Nós precisamos estar junto dos nossos filhos, participar da vida deles, estarmos presentes, fazer-se presente no aqui e no agora. O nosso grande desafio como pai e mãe é fazer-se presente na vida de nossos filhos no mundo virtual. No mundo em que nossas crianças estão cada vez mais envolvidas com a internet, com redes sociais, muitas vezes essa criança ela se isola do seu mundo.
Nós precisamos estar lá, presentes ao lado delas. Mas a segunda responsabilidade que nós temos como pais está lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. E assim está escrito: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Nós temos a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos, de corrigi-los, mas corrigir com amor. Lá em Provérbios 31, 26, nos orienta a corrigir os nossos filhos com amor. Não é corrigir os nossos filhos com violência, e seja a violência física ou a violência verbal. Muitas vezes é mais fácil usar dessa linguagem mais violenta para corrigir os filhos, ao invés de buscarmos de fato corrigir o centro do problema, a origem do problema. Nós, como pais, temos o dever de disciplinar os nossos filhos. E a Bíblia me diz que quem disciplina o seu filho o ama. Não há nada mais doloroso no nosso coração como pai e como mãe do que cumprir um castigo sobre meu filho. Dói mais em mim, dói mais em nós como pais do que neles. Mas não abra mão da disciplina. Não abra mão da oportunidade de corrigir o seu filho. Porque quando a gente corrige o nosso filho, a gente está moldando o seu caráter, a gente está moldando a sua personalidade. Não deixe seu filho fazer tudo o que ele quer. Ponha limites. Aliás, presenciamos uma juventude doentia na nossa sociedade em razão da ausência de limites, em razão da falta de disciplina, em razão da falta de correções. E vemos uma juventude tão adoecida, porque não houve limites. Como pais, precisamos assumir a nossa responsabilidade de educar e disciplinar os nossos filhos, e não transferir essa missão para a escola ou para um terceiro. Precisamos tomar os nossos filhos pelas mãos e dizer: você é meu, você é minha, você vai aprender comigo. Não perca seus filhos. Não perca seus filhos para o mundo. Muitas vezes os filhos crescem, ficam de maior, ficam jovens e tomam um rumo totalmente diferente daquilo que a gente sonhava para eles. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, as escolhas erradas que os nossos filhos tomam decorrem da nossa ausência como pais, decorrem da nossa ausência como pai e mãe, decorre da falta da educação que não demos e da falta da disciplina que deixamos de aplicar. E aí você fica se perguntando: mas como é que meu filho foi capaz de fazer isso? Olha lá para trás, olha para a história, vê como você criou seu filho, como você o educou. Traz na tua memória e pergunta a si mesmo se você foi um pai, se você foi uma mãe presente na vida do seu filho, na vida da sua filha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde para recuperarmos os filhos perdidos. O filho que pode estar perdido no mundo das drogas, no mundo do vício, no mundo do crime. Um filho que pode estar longe dos caminhos do Senhor, ainda é possível resgatá-lo para os braços, para o centro da vontade do Senhor. É verdade que deveríamos ter feito isso desde quando ele era criança, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. É nosso dever como pai e mãe trazer os nossos filhos para o centro da vontade do Senhor. E se você foi negligente no passado, não seja negligente agora. Conquiste seu filho para Deus. Traga o seu filho para o centro da vontade do Senhor.
porque o nosso dever é educá-lo, ensiná-lo e também corrigir. Não importa que idade ele tem, ele continuará sendo filho. Mas eu gostaria de falar de outra responsabilidade, a responsabilidade dos filhos para com os pais. Porque nós, como filhos, também temos responsabilidade em relação aos nossos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3 está escrito: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Nós, como filhos, como filha, precisamos ter respeito e honra e obediência pelos nossos pais. Nós precisamos entender que aqui na terra, os nossos pais é a nossa autoridade. Nós, como filhos, como filhas, precisamos obedecer aos nossos pais, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente discorde, nós devemos obediência aos nossos pais. Está escrito: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Precisamos honrá-los, precisamos respeitá-los. Lá em casa, quando a gente era criança, e a minha irmã vai lembrar, quando a gente arengava, e era aquela confusão dentro de casa, minha mãe dava logo 4 gritos e dizia: eu não quero saber quem começou. Se eu ouvir um pio, apanha os dois. Quem era que tinha coragem de falar alguma coisa? Quando minha mãe dizia: se eu ouvir um pio, obedeçam seus pais, filhos. Porque a Bíblia nos ensina que quem honra pai e mãe vive muito nessa terra. Quem honra pai e mãe tem os seus dias abençoados. Nós, como filhos, temos o dever e a responsabilidade de obediência e respeito para com os nossos pais. Mas não é só. Nós, como filhos, como filhas, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pais, de nossas mães. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. O idoso, no mundo de hoje, muitas vezes tem sido tratado como um peso. O idoso no mundo de hoje, muitas vezes, tem sido tratado como um fardo a ser carregado. Eu e você um dia ficaremos idosos. A velhice chegará para mim e para você um dia. E nós, como filhos, precisamos cuidar de nossos pais quando eles estiverem na velhice. E quando eu falo de cuidado com os nossos pais, como nossa responsabilidade como filhos, se refere ao cuidado no seu mais amplo sentido. Nós precisamos cuidar de nossos pais do ponto de vista financeiro, sim, precisamos. Mesmo que ele não seja um bom pai, uma boa mãe, cuide do teu pai, cuide da tua mãe, financeiramente falando, dentro das suas possibilidades. Porque ser cristão, adorar a Deus, não é só adorar com lábios, mas a gente pode servir a Deus, adorar a Deus, colocando a mão no nosso bolso e sendo bênção para alguém que precisa da gente, sobretudo um pai e uma mãe, principalmente na idade avançada. Cuidar de um pai e uma mãe na velhice é cuidar também do ponto de vista afetivo. É dizer que o amo, é dizer que está perto, é se mostrar
presente ao lado do seu pai e da sua mãe, você não terá seu pai e sua mãe para a vida inteira. Cuida de teus pais enquanto eles ainda estão vivos aqui. Eu acho que existem dois tipos de choro quando a gente perde alguém. O choro do remorso e o choro da saudade. O choro do remorso é a gente chorar por aquilo que a gente deixou de fazer e poderia fazer. E esse choro é tão amargo, irmãos. Esse choro deve ser muito triste. O choro do remorso é o choro da culpa, de você tomar consciência de que poderia fazer algo pelos seus pais e não fez. Mas tem o choro da saudade, que dói também. Mas é o choro que faz você ter consciência de tudo aquilo que você viveu com seu pai e com sua mãe. É o choro da lembrança. É o choro que vem em razão das boas lembranças que você teve, de tudo aquilo que você viveu com seu pai e com a sua mãe. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe, eles vão ficar na terra para sempre. E cuidado não é só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista afetivo. É chegar junto, é estar perto. É abraçá-lo, é dizer, pai, mãe, eu estou aqui para o que você precisar, é dar uma carona, é dar um abraço, é chorar junto, é ver um filme, é ir para uma praia junto, é bater um papo, é almoçar junto. Isso é cuidado com os nossos pais. Nós, como filhos, temos essa responsabilidade. Eu queria falar com você agora, que é pastor, você que é líder. Temos responsabilidades como pastores, como líderes. Mas você pode estar se perguntando, não, mas eu não fiz um curso de teologia, eu não lidero uma igreja, não precisa. Eu quero falar com você, como pastor, como líder, do ponto de vista mais abrangente possível. Se você fala de Deus dentro da sua casa, você é um pastor. Se você fala de Deus no pequeno grupo da sua igreja, você é um líder, você é um pastor sim. Se você fala de Deus para alguém, se você tem um rebanho, você é pastor. Você não precisa fazer teologia para ser pastor. Aliás, nem todo teólogo é pastor. Nem todo teólogo é pastor. Mas eu tenho uma palavra especial para você que é pastor, para você que é líder. Eu quero falar da sua responsabilidade como líder, como pastor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Está escrito: pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Você que é pastor, você que é líder, você tem essa responsabilidade. Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, também está escrito: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Responsabilidade sua, responsabilidade minha. Você que é pastor, você que é líder, você precisa cuidar das suas ovelhas. Você precisa saber como estão as suas ovelhas. Como é que estão as pessoas que estão sob a sua liderança. Você precisa conhecer as suas ovelhas. Você precisa entender como elas pensam, como elas estão. Como é lindo esse versículo 23 do capítulo 27 de Provérbios.
se dedique, ele diz assim, esforce para saber como as suas ovelhas estão. E dê atenção ao seu rebanho. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:2, ele diz, pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo ou fora de tempo. Pregue a palavra, sendo conveniente ou não. Pregue a palavra. Você é um pastor, você é uma pastora, você é um líder. Sobretudo você que tem um conhecimento acerca da palavra, pregue a palavra, em tempo ou fora de tempo. Nós temos essa responsabilidade. Nós também temos a responsabilidade como líder de também repreender, corrigir, de exortar, de chamar a atenção para o nosso liderado, de chamar a atenção de alguém se ele cometeu erro, mas veja o que está escrito, com paciência e doutrina. É corrigir o nosso liderado, é corrigir o outro com paciência, mas também com conhecimento, mostrando para o nosso liderado, mostrando para a nossa ovelha, mostrando para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para o nosso irmão, dizer, olha, você pecou, você errou, mas eu amo você. Olha, está escrito assim. É exortar, é corrigir à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina, das Sagradas Escrituras. Não com aquilo que você acha, com aquilo que você colocou na sua cabeça e entende como verdade absoluta. Nós precisamos corrigir, sim, os nossos liderados, mas com paciência, com amor, mas com doutrina. Precisamos mostrar à luz da palavra de Deus, sabe? Você que é líder, você que é pastor, você precisa pregar a palavra. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade levar a palavra. Mas eu sou tímido, mas eu não sei falar. Pregue a palavra, em tempo ou fora de tempo. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade como pastor. Por último, eu queria falar da nossa responsabilidade como discípulo. Nossa responsabilidade como ovelha. Nossa responsabilidade como ovelha. João capítulo 8, versículo 31 e 32 está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Primeira responsabilidade minha e sua como discípulo: permanecer. Permanecer firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo. Venha vendaval, venha furacão, venha tempestade, venha perdas, venha dor, tristeza ou sofrimento ou qualquer tribulação. Nossa responsabilidade como discípulo é permanecer na palavra dele. Jesus fala: nisso conhecereis que são meus discípulos, se vocês permanecerem verdadeiramente. Em João capítulo 15, versículo 16, nós temos uma outra responsabilidade. A responsabilidade de dar frutos. Assim está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Nós como discípulos temos o dever, nós temos a responsabilidade de dar frutos, de darmos resultados. Como foi que você parou de dar frutos?
Quando foi que você deixou de florescer? Nós temos responsabilidade como discípulos. A nossa responsabilidade é o ID. A nossa responsabilidade é o ID. E eu quero falar aqui do ID para dentro de nossas casas. O ID dentro de nossos bairros. Não precisamos ir para a China ou para a África para cumprirmos o ID do Senhor Jesus para as nossas vidas. É nossa responsabilidade como discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos como responsabilidade o dever de renúncia, de renunciar ao nosso próprio eu para seguirmos ao Senhor Jesus. Ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Renúncia. Como discípulo, nós temos a responsabilidade de renunciar, de abrir mão de. Eu queria terminar essa mensagem destacando um ponto bastante interessante na história de Adão e Eva, na história que nós acabamos de ler. Gênesis capítulo 3, do versículo 9 até o 13. O interessante é que Deus deu a ordem para Adão. A responsabilidade foi para Adão. Mas Deus fala diretamente com Adão e diz: Adão, não coma dessa árvore, não coma do fruto dessa árvore. Olhando no capítulo 3, quando a serpente vai tentar Eva, a serpente tem um diálogo com Eva. E Eva diz assim para a serpente: a serpente fala para Eva: Deus disse que era para você não comer desse fruto, do fruto dessa árvore. E aí Eva responde: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que a gente não morra. Quem foi que disse para Eva isso? Porque Deus fala com Adão. No versículo 16, no capítulo 2, versículo 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Deus fala para Adão. Mas como é que Eva fica sabendo disso? Porque Adão falou para ela. Porque Adão falou para ela. O que eu quero dizer com isso é que nós temos o dever de fazer com que a nossa família, fazer com que a nossa Eva esteja no centro da vontade do Senhor. E não entenda essa palavra como algo machista, que só o Adão. Se Deus falou com você, Eva, é seu dever dizer para Adão qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque nós, como família, a família Adão e Eva, e nós como família, temos a responsabilidade de dizer para o outro, que está do nosso lado,
dizer para o outro que faz parte da nossa família aquilo que Deus quer da gente no jardim. E a nossa maior responsabilidade, além de pregar o Evangelho dentro da nossa casa, dentro da nossa família, divulgando aquilo que Deus quer dentro do nosso jardim, nós temos a responsabilidade não só de fazer isso, de dizer, mas de manter o nosso jardim no centro da vontade de Deus. Porque quando Eva ofereceu o fruto para Adão, o Adão não hesitou. O Adão, juntamente com Eva, desobedeceram àquilo que Deus queria. O que eu aprendo nessa história é que não é suficiente que a gente apenas faça o culto da família e pregue sobre a palavra de Deus para os nossos familiares. A gente precisa sim pregar a palavra, a gente precisa sim dizer para a nossa família aquilo que Deus quer, mas a gente precisa manter o nosso jardim, manter a nossa casa, manter a nossa família no centro da obediência do Senhor. Essa é a nossa maior responsabilidade como família. Essa é a nossa maior responsabilidade como família. Dizer uns para os outros aquilo que de fato é a vontade de Deus, mas também mantermos o jardim no centro da vontade de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Vamos colocar um ponto final de vez e parar de culpar o outro. Parar de culpar a igreja. Muitas vezes jogamos a culpa numa denominação. Muitas vezes jogamos a culpa na circunstância. Muitas vezes jogamos a culpa até no reino espiritual, para não assumirmos o que de fato é nossa responsabilidade. Chame a responsabilidade para si. Você como pai, você como filho, como pastor, como discípulo, ou você como Adão, ou você como Eva, você como um membro de uma família. Chama para você essa responsabilidade, a responsabilidade de dizer para o outro qual é a vontade de Deus e também de manter o jardim no centro da obediência de Deus. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa responsabilidade. Não coloque a culpa na internet, porque seu filho só vive conectado. Não coloque a culpa na denominação A ou na denominação B, porque o pastor não tem credibilidade, ou porque o pastor não é honesto, ou porque você se frustrou. Isso não é motivo para que você jogue sua responsabilidade fora. Deus chamou você. Deus lhe deu uma responsabilidade. E você precisa assumi-la. Você precisa chamar para si aquilo que de fato Deus entregou para você. Que Deus nos abençoe. Que Deus cuide da gente. Amém.